Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula ao vivo aqui na Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje a gente vai falar a respeito do edital aí para a Polícia Militar e algumas dicas que eu vou trazer para você aí que são valiosas para que você gabarite informática aí para o concurso da PM, beleza? E uma das coisas que a gente vai fazer é analisar o edital. Vocês viram o edital? Viu que vai ser cobrado em informática aí nessa prova? Não? Então vem comigo, vamos lá. Então olha só, gabaritando informática é o que a gente vai fazer e agora, para gabaritar, é preciso saber o que vai cair na prova. Então, o que vai cair na prova nesse edital sobre noções básicas de informática? Então, primeiro assunto que a gente vê ali no edital é qual é o Windows, né? O Windows que vai ser cobrado é o Windows 10, então o que ele vai cobrar a respeito de Windows 10? Primeiro, conceito de pastas e diretórios. Isso aqui é uma coisa só, viu, gente? Pastas e diretórios dá no mesmo. Arquivos e atalhos, né? Área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso de menus, programas e aplicativos e interação com o pacote Office 2010. Então, isso daqui já é uma cobrança de praxe, né? Então, quer dizer, a VUNESP, ela cobra sempre a mesma coisa quando cita o sistema operacional. A única coisa que muda é qual é o sistema operacional que vai ser cobrado. Diante daquilo que aparece ali descrito, é de praxe. Todo edital cai a mesma coisa. Então, por isso que a gente sempre reforça que é importante saber definir a diferença entre área de trabalho e área de transferência, né? Saber o que uma pasta e o que um arquivo pode ser na hora da manipulação, copiar, colar, recortar, mover, né, na hora que você faz a movimentação com o mouse. Esses elementos são importantes aí em relação ao estudo da sua prova. Agora, e no pacote Office, o que é cobrado? Vamos lá ver, olha lá. Pacote Office aí, no caso 2010, o que vai ser cobrado? Word 2010, o que vai ser cobrado no Word 2010? Estrutura básica dos documentos, edição, formatação de texto, cabeçalho, parágrafo, fonte, coluna, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índice, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixa de texto. Galera, isso daí também é um outro elemento cobrado nos editais quando você tem ali o editor de texto Word sendo cobrado. Então, quer dizer, se você pegar edital passado, edital retrasado, edital retrasado, você vai ver que dentro de Word, o que está escrito? Exatamente a mesma coisa. Então agora você já consegue traçar exatamente qual é o perfil que vai ser cobrado nessa prova. Então o que vai ser cobrado nessa prova a respeito de Word? Bom, primeiro, formatação de texto. Isso toda prova cai. E o que é a formatação de texto? Saber identificar um texto que está com subscrito, que está com sobrescrito, um texto que está sublinhado, um texto que está com efeito taxado. Então, essas formatações são extremamente importantes. Saber trabalhar com o recuo que a gente tem na régua, todos esses elementos são cobrados na prova. E na última prova, você viu, foi cobrado exatamente isso que a gente fala aqui na Nova Concursos. Beleza? Agora, vamos ver o que é cobrado no Excel? Vem lá, vamos comigo. Olha lá, Excel 2010. Excel 2010 é cobrado estrutura básica das planilhas, conceito de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas. Isso daqui, galera, até destaco em azul para você, que é uma coisa que você precisa saber, lógico. Uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos. Isso também é importante. E classificação de dados. Classificação de dados é uma coisa que sempre aparece nas provas, no caso da PM. Galera, olha só, em relação ao Excel, o que a gente precisa saber? Além de fórmulas e funções, é importante saber alguns ícones. Então, por exemplo, nas provas passadas, eles têm cobrado para você ícones que podem ser utilizados no Excel. Ícones de colagem, como foi cobrado na última prova, ícones relacionados também a congelar painéis, ícones relacionados à impressão. Então, esses ícones também
são elementos que você deve dar uma atenção especial na hora de estudar o Excel para esta prova, beleza? Mas também não esqueça de fazer a obtenção de dados externos, seja para que você possa importar ou exportar. Como assim? Eu posso copiar a minha tabela do Excel para um outro programa externo. Quando ele cita lá no Windows 10 interação com o pacote Office, é que eu posso copiar alguma coisa do Excel e colar no bloco de notas? Ah, você já está lembrando daquela questão que caiu na prova da PM, né? Pois é, então é exatamente isso. Eu posso copiar uma tabela do Excel, colar no bloco de notas. Como que isso daí vai ser representado? Qual o comportamento que vai ter? E o contrário, se eu copiar ali, por exemplo, uma informação que está no bloco de notas para o Excel, como que isso vai ser colocado ali dentro das células do Excel? Então, esses elementos são elementos que a VUNESP gosta de colocar nas provas da PM. Em relação à classificação, colocar ali em classificação ordem alfabética, ordem numérica, crescente, decrescente, isso daí também tem uma presença muito grande aí nas provas da VUNESP, beleza? Agora, vamos ver que também tem mais um programa cobrado aí, que é o PowerPoint. Vamos lá ver? Vem comigo. PowerPoint, galera. O que no PowerPoint vai ser cobrado nesta prova? Bom, mesma coisa que você viu aí em todos os pacotes, estrutura básica da apresentação. Aí tem conceito de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapé, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Galera, posso grifar aqui o que cai na prova? Animação e transição entre slides. Pode olhar as provas da VUNESP, inclusive as provas relacionadas aí para a PM. O que caiu no PowerPoint a respeito, né, de animação? Bom, qual animação que faz com que o objeto desapareça? Pô, isso daí caiu na última prova. É o quê? É uma animação de saída. Então, qual que é a ação que vai acontecer quando o objeto trator aparecer? Isso daí caiu na última prova. Então, quer dizer, quantos cliques eu vou ter que dar? Para isso eu olho no painel de animação. Então, o que cai na prova em relação a PowerPoint? Animação, transições, conceitos de slides e tal, a gente já sabe, né? Então, quer dizer, o slide é aquela área que a gente vai desenvolver a apresentação, ponto. Agora, o que é importante saber? Tipos de animação que a gente tem, são 4, você sabe, né? Nós temos animação de entrada, de saída, de ênfase e trajetória, que é aquela trajetória que você mesmo vai guiar ou que você pode optar por uma já pronta. Então, isso daí os caras gostam de cobrar em prova. E o painel de animação, que traz ali os ícones relacionados de qual o comportamento que a animação vai ter, se a animação vai ser ao clicar, se a animação vai ser executada junto com a anterior, se é após a anterior. Então, esses elementos, eles adoram cobrar em prova. Lembrando que nesta prova você vai ter 6 questões de informática apenas, né? Então, eram 8, passou a ser 6 nesse edital. Isso quer dizer o quê? Que você pode errar quantas? Nenhuma. É isso aí, galera. O importante é que você gabarite. Qual o objetivo dessa aula? Gabaritar informática. Então, chama seu amigo aí que vai prestar a prova para acompanhar a nossa aula agora, porque a partir de agora eu vou trazer os temas e trazer para você o que já foi cobrado em prova para que a gente trace um objetivo de estudo para facilitar aí o seu entendimento em informática. Beleza? Agora vamos ver os últimos itens que estão ali no edital para a gente seguir na sequência. Vamos lá. Um dos últimos itens que a gente tem ali é correio eletrônico, né? Bom, correio eletrônico, galera. Correio eletrônico, o que é cobrado em prova? Pô, o uso do correio eletrônico no preparo e envio de mensagens e anexação de arquivos. Então, quer dizer, enviar um e-mail, anexar elementos a esse e-mail, são itens presentes em toda a prova. Então, quer dizer, a história do para, CC e CCO. Você está, vamos dizer assim, cansado de saber, você que presta concurso, você que já prestou o concurso,
já está cansado de saber que em prova eles gostam de explorar essa história de com cópia oculta, com cópia. Então, uma coisa que você deve colocar na cabeça: nunca esqueça do remetente que está ali no e-mail. Então, eu estou enviando um e-mail para uma pessoa. Quem está enviando? Um remetente. Se a pessoa clica em responder para todos, o remetente recebe? Claro que ele recebe. Só que muitas pessoas acabam esquecendo. Por quê? Porque a VUNESP pergunta assim, na questão da prova: quantas pessoas irão receber o e-mail? Se a pessoa X clicar em responder a todos. Aí você só olha as pessoas que estão no campo para e no campo CC. E esquece de um campo que não está presente, mas é o campo D. Quem é o D? O remetente. Então não esqueça do remetente jamais. Beleza? E por fim, vamos lá, o último item. Olha lá. Último item, internet. O que os caras vão cobrar ali em relação à internet? Bom, internet, eles vão cobrar a navegação na internet e conceitos de URL, links, sites de busca e impressão de páginas, né? Ah, professor, então quer dizer que eles não vão cobrar navegadores de internet? Bom, a partir do momento que ele fala navegação na internet, ele pode cobrar um navegador, sim, mas conceitos de URL, por exemplo, é um elemento muito presente nas provas da VUNESP. O que são os conceitos de URL? Galera, URL é formada por alguns componentes que são importantes, né? Então, quais são os componentes presentes em uma URL? O protocolo, que é o HTTP ou HTTPS, o servidor, que é o www.novaconcursos.com.br, é o servidor. E o caminho é o que vem após o servidor, /pasta arquivo ponto alguma coisa. Então, isso daí é uma URL, certo? O caminho é o que vem após o servidor, /pasta arquivo ponto alguma coisa. E também temos o recurso. Quem é o recurso? O recurso é o arquivo ponto alguma coisa, sei lá, prova.pdf. Então, dentro de uma URL, você vai ter esses componentes. E isso a VUNESP gosta de cobrar. Beleza? Então, não esqueça, conceitos de URL, quais são os componentes que tem ali dentro, porque quando aparece assim no edital, é isso que eles vão cobrar. Eles te dão uma URL qualquer lá e traz ali para você as alternativas, né? Sobre a URL escrita acima, podemos afirmar que, aí ele coloca lá, HTTP corresponde ao servidor componente da URL? Não, HTTP é protocolo. E assim sucessivamente. Beleza? Já chamou seu amigo? Podemos começar então a gabaritar a informática? Sim ou não? Vamos lá? Então beleza, vem comigo, vamos ver por assunto quais os elementos que podem aparecer na sua prova. Vamos lá? Então, segue o bonde, vamos lá então. Windows 10. Então, o que tem aqui no Windows 10 que é importante para a sua prova? Então, eu coloquei aqui para você o seguinte, ó, uma questãozinha, né, que envolve aqui, no caso, o representante presente aí no Windows 10, que se trata do quê? De um botão chamado Visão de Tarefas. Você conhece o Visão de Tarefas? Não? Vou te apresentar. O Visão de Tarefas é esse cara aqui presente dentro do Windows 10. Então, nós estamos com o Windows 10 aqui aberto. O Visão de Tarefas é este botãozinho aqui, ó. O que a Visão de Tarefas faz? Mostra as tarefas que estão sendo executadas no computador neste momento e também as múltiplas áreas de trabalho. Então, olha só para você ver, ó. Vou clicar aqui e que ele vai trazer, ó, todas as tarefas que estão sendo desempenhadas aqui no nosso computador. Então, você está vendo ali as nossas tarefas e também as múltiplas áreas de trabalho que podem ser associadas. Então, a partir do momento que a gente tem este ícone aqui, Visão de Tarefas aparece, trazendo ali todas as tarefas pertencentes ali àquela área de trabalho. E claro, também dá acesso às múltiplas áreas de trabalho. Como na sua prova é cobrado o Windows 10, como esse ícone é exclusivo do Windows 10, vale a pena colocar aí na anotação do seu caderno para que você não esqueça dele. Tecla de atalho desse cara, Windows Tab. Então, quando você pressiona a tecla Windows mais a tecla Tab, ele vai trazer a visão de tarefas, beleza? Bom, continuando, aí eu trouxe aqui para você uma perguntinha sobre a área de trabalho. Conforme a gente já disse,
é cobrada em prova, e está lá no edital, a área de trabalho. Então, área de trabalho é um elemento que é facilmente confundido com área de transferência. Por isso que eu trouxe essa questão aqui para você analisar comigo. Olha só, área de trabalho. A área de trabalho é aquela área em que a gente pode armazenar alguns arquivos, pastas, que eu posso também fazer modificações colocando um fundo diferente, personalizando a minha área de trabalho. Então isso é área de trabalho. Área de transferência já é outra coisa. A área de transferência é uma área que você sabe que existe, que quando você aciona a ação de copiar ou recortar, o arquivo ou a informação que você mandou para lá está aguardando o comando de colagem, que aí quando você colar, ele vai trazer essa informação que está armazenada na área de transferência. Então cuidado para não confundir uma coisa com a outra. E a VUNESP gosta de cobrar isso fazendo essa confusão. Olha aqui o exemplo da questão, olha lá. Então na questão ele fala, a área de trabalho é um elemento presente em alguns sistemas operacionais como o Windows. Sobre essa área, no Windows é correto afirmar que, aí ele diz lá, a sua única função é constituir um pano de fundo para a tela que pode ser alterado pelo usuário. Bom, a gente comentou isso, mas a partir do momento que ele coloca sua única função, não pode ser, então já era. B, a sua função é armazenar ícones para programas do sistema como lixeira, colocá-los durante a instalação e que não podem ser removidos pelo usuário. Por que não pode ser removido pelo usuário? Claro que posso. Minha área de trabalho eu posso personalizar do jeito que eu quiser. Ela se destina a armazenar pequenas quantidades de dados para posteriormente serem transferidos. Olha que sacanagem aqui, ó. A alternativa C está falando de quem? De área de transferência e não área de trabalho. Então, isso pode gerar dúvida, por isso que eu coloquei ali interrogação. Não confunda uma coisa com a outra. E no D, ela é um espaço de armazenamento destinado a guardar todos os arquivos e programas do usuário. Ela é um espaço de armazenamento destinado a guardar, não todos. Todos os arquivos e pastas do usuário são distribuídos em todas as pastas do computador. Então a alternativa D está errada também. E aí, sobrou o quê? A E, ela pode incluir ícones de programas, pastas e até mesmo arquivos de interesse do usuário. Então aqui já é bem diferente de todos, né? Então interesse é uma coisa, todos outra. Beleza? Segue o bonde. Temos mais uma questão aqui que envolve o contrário. Você viu a área de transferência? Agora nós vamos conhecer... Desculpa, você viu a área de trabalho. Agora vamos ver uma questão que envolve a área de transferência. Olha lá. O Windows 10, em sua configuração padrão, oferece para a maioria dos seus programas um local de armazenamento temporário. Então, a partir do momento que ele traz isso aqui, galera, ó, local de armazenamento temporário, ou que optou por copiar, recortar, mover, vai para esta área. Qual o nome dado para esta área? Área de transferência. Então, não confunda área de trabalho com área de transferência. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Então, segue o bonde comigo. Vamos lá. Bom, aí então, qual o nome desse local aí? Área de transferência. Então, bem tranquilo aí em relação a essa questão. Agora, veja só, outro elemento que pode ser cobrado em prova, característica geral do próprio Windows 10. Então ele traz lá, ó, no sistema operacional Windows 10, o navegador Microsoft Edge possui uma ferramenta que permite que artigos sejam salvos para futuramente serem lidos. Qual o nome dessa ferramenta? Então isso aqui é algo característico só do Windows 10. Então aí ele traz favoritos, histórico, anotações, listas de leitura ou hub. Então, para isso, vamos conhecer aqui no Windows 10 o Edge. Então eu já trouxe aqui o Edge para você, ó. Microsoft Edge, já está aqui. Abrindo o Edge, ele vai trazer a página principal dele, que é a página, né, do próprio Microsoft Edge. E aí ele vai trazer aqui para a gente o Hub. Vou te apresentar aqui quem é o Hub, mas a resposta não é essa, viu? O Hub é esse elemento aqui presente, ó, que eu estou apontando com o mouse, e ele traz ali para a gente o seguinte, ó. Vou clicar nele, ele vai trazer aqui para mim quem? Favoritos, lista de leitura, histórico e downloads. O que é a lista de leitura? Aí eu vou trazer para você, inclusive, a definição. Olha lá, ó. Salve artigos
vídeos e qualquer outro item que você achar interessante para sua lista de leitura. E aí você pode ler essas informações mais tarde. Então, voltando para a nossa questão, o que ele traz lá? Qual é a ferramenta que permite que artigos sejam salvos para futuramente serem lidos? Qual o nome da ferramenta? Só pode ser lista de leitura. Porque vamos por eliminação, mesmo que você não saiba. O Microsoft Edge, ele traz características para armazenar favoritos? Traz, é verdade. Só que favoritos são sites que a gente pode armazenar e depois acessar mais facilmente esse site. Histórico, ele também traz. O histórico são os sites visitados. Anotações. Anotações é um elemento exclusivo presente no Edge, que permite que você possa fazer anotações diretamente no site. Olha só. Então eu venho para cá e aí eu tenho aqui ó, o termo chamado anotações, que é esse cara aqui. Ó. Quando eu clico aqui, ele habilita para mim ali a caneta esferográfica, o marca-texto, que permite que eu possa fazer marcações diretamente aqui ó, no próprio site. E depois, se eu quiser, eu posso compartilhar ou salvar. Na hora de salvar, eu posso salvar, sabe onde? Na lista de leitura. E salvando na lista de leitura, ele vai ficar armazenado lá. Na hora em que eu voltar na lista de leitura, aqui através do Hub, olha lá, ele traz aqui aquilo que foi armazenado. Beleza? Então, lista de leitura permite que a gente possa, no caso, armazenar artigos para futuramente serem lidos. E o que é o Hub, professor? O Hub é justamente aquele ícone que tem a estrelinha que vai trazer elementos que organizam as coisas do navegador Microsoft Edge. Quais são esses elementos? Favorito, histórico, lista de leitura e downloads. As anotações está do lado do Hub. Então, só para confirmar novamente. Olha aqui, ó. Nós temos o Hub, nós temos aqui anotações, que são elementos separados. E quando eu clico aqui no Hub, ele traz favoritos, lista de leitura, histórico e downloads. Belezinha? Muito bom. Então, olha só. Continuando, eu separei agora assuntos pertinentes ao Excel na versão 2010. Então, galera, Excel. O que é importante saber a respeito do Excel? Então, eu já falei para você na análise do edital que no Excel é importante saber ícones, mas também é importante fazer resolução de questões que traz fórmulas e funções. E é justamente isso que a gente vai ver. Mas antes, veja só o que eu separei para você. Olha lá. No Excel, eu coloquei aqui para você uma questão que envolve uma função, que aparentemente é uma questão que vai deixar você apavorado. Mas não fique não, é bem tranquila. Olha lá. Então diz, considere a seguinte tabela editada no Excel, em português, na sua configuração padrão. Aí ele traz lá. Suponha ainda que a fórmula a seguir tenha sido digitada na célula D6. Beleza. Aí ele traz, se menor de A1, 2.C4, for diferente de maior A1, 2.C4, Aí você tem menor e maior. Primeira coisa que a gente tem que fazer na resolução desta função. Trata-se de uma função C, não é isso? Toda função C, ela é composta por condição. Então a gente sabe identificar a condição por conta da comparação aqui, não é isso? Então estou comparando. Se o menor for diferente do maior. Então aqui nós temos a condição. Após a condição a gente já aprendeu que nós temos o valor verdadeiro aqui. E após o valor verdadeiro nós temos o valor falso. Lembre-se, a função C é uma função que traz uma condição para ser avaliada como verdadeiro ou falso. Se a condição for verdadeira, a gente faz o valor verdadeiro. Se a condição for falsa, a gente faz o valor falso. Então ele traz aqui, ó, no intervalo de A1 a C4, que é o intervalo total, quem é o quinto menor número? Então vamos contar. Primeiro é o 1, então esse aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quem é o quinto? É o número 4. Por que é o número 4? Porque o número 2 se repetiu duas vezes e eu tenho que contar. Então aqui no caso, ó, vamos colocar aqui, ó, 4 é o resultado aqui da função menor. Agora vamos fazer o da função maior.
Ele quer saber o sexto. Então veja lá, quem é o sexto maior número ali? Então vamos a partir do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, quem é o sexto maior número? O sexto maior número aqui é o número 5. Então, a função maior vai trazer número 5. Aí que a gente analisa. 4 é diferente de 5? Sim, então é verdadeiro. Se é verdadeiro, esquece aqui o falso e só faz o verdadeiro. Quem é o valor verdadeiro? É a função menor que está pedindo quem é o segundo menor número, só que o intervalo aqui é outro, ó, de A2 a B3. Quem é o intervalo de A2 a B3? Vamos lá ver. Ó. Então, o intervalo de A2 a B3 é esse intervalo aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui a cor para você enxergar destacado. De A2 a B3 são esses 4 números. Ele quer saber quem é, por acaso, o segundo menor número. Pô, o segundo menor número de A2 a B3, ó, este é o primeiro. Quem é o segundo? É o 2. Então, a resposta correta que a gente tem aí, alternativa C, 2. Beleza? E aí, achou difícil? Não, né? Tranquilo. Basta você separar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. Sabendo fazer isso, fique tranquilo que fica fácil para você acertar. Ai, senhor, isso aí não cai na PM. Na última PM caiu, e caiu ainda com uma função lógica, a função OU. Então é importante você conhecer essas funções sim, tá bom? Então, sempre que você tiver qualquer dúvida relacionada a esse tipo de questão, vá lá no nosso canal aí, veja as nossas aulas, que você vai ver que temos várias resoluções sobre exercícios como esse, que aí você vai tirar de letra. Beleza? Vem comigo, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Bom, coloquei aqui para você também questões que são relacionadas a gráfico, como aparece lá no edital. No Excel 2010, são exemplos de gráficos do tipo coluna. Olha lá que interessante, aqui ele está trazendo para mim o seguinte, ó. Quais são os exemplos de gráfico do tipo coluna? Então ele já trouxe aqui para a gente, ó. Quais são? Bolha e radar, cilindro e cone, superfície e rosca, área 2D e área 3D, barras 2D e barras 3D. Qual alternativa você acha que são exemplos de gráficos do tipo coluna? Então eu vou te mostrar aqui, ó. Primeiro, o Excel, ele já está aqui prontinho para ser exibido para você na versão 2010. Então tá aqui, ó. Excel 2010. Na hora em que a gente trabalha com gráfico, já vou abrir para você ver aqui os gráficos do Excel. Então dentro de inserir, gráficos presentes do Excel que a gente tem. Coluna. Coluna pode ser exibido através de cone, como você pode ver aqui, ó, cilindro, né? Nós temos cones também. Temos pirâmides. Temos também aqui 3D, que pode ser colunas 3D. Então, essas são... Aqui a gente tem a presença do cone, né? Do cilindro e da pirâmide. Beleza? Agora, bolha. Bolha, bolha. Tá aqui. Superfície, ações, são gráficos independentes, certo? Então, portanto, galera, olha só. A alternativa correta que a gente tem aqui sobre essa questão é a alternativa o quê? Alternativa B, cilindro e cone, conforme você viu ali. Então, bolha e radar não pode, cilindro e cone é a alternativa correta. Então, vamos marcar aqui a alternativa B. E aí, galera, tá tranquilo? Você viu que é uma questão bem simples, bem tranquila para você trabalhar. Agora, existem questões do Excel que exigem uma atenção especial. E é essa que a gente vai ver agora. Vem comigo. Olha lá. Olha essa questão aqui que traz para você várias funções misturadas. E aqui a atenção especial é por conta do enunciado. Olha lá. Então ele traz aqui, ó. Em uma planilha do Excel, na sua configuração padrão, conforme ilustra a figura, na célula D2, foi aplicada a fórmula tal. Essa fórmula foi aplicada ali. E aí ele fala, o valor da célula D2 será alterando o valor da célula C1 de 9 para 1. Então o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos um valor na célula C1, 9. E esse valor vai ser alterado para 1. Se você não lê isso daqui,
você erra a questão. Então aqui vai ser 1, beleza? Então agora vamos analisar ali. Primeiro, nós temos aqui uma função soma. Soma de A1 a B2. Soma de A1 a B2 é esse intervalo aqui, ó. Então quanto vai dar? Então nós temos ali 5 e 5, 10, certo? 10. Beleza? Certo? Então nós temos aqui 2 mais 1, 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então a soma vai dar 10. Perfeito? Ótimo. Agora a gente tem uma função C lá. Na função C que ele traz, ele também vai ter condição. Qual é a condição? Se a média de C1 a C4 for maior que 4. Então essa aqui é a minha condição. Nós temos o valor verdadeiro. B1 vezes soma, blá. Este é o valor verdadeiro e este daqui é o valor falso. Valor falso. Sempre faça isso daqui, tá? A partir do momento que você identifica o que tem dentro de uma função C, fica muito mais simples para você trabalhar. Agora veja lá. Qual que é a média? A média é de C1 até C4. De C1 a C4 é este intervalo aqui, ó. Só que você lembra que trocou o valor 9 para 1. Está escrito aqui no enunciado. Se você não ficar atento a isso, você erra a questão. Então aí a gente tem o quê? Né? 10, 11, 12. 12 dividido por quanto? 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 vai dar quanto? 4. Então você analisa aqui, ó. 4 é maior do que 4? É verdadeira ou falsa essa afirmação? É falsa. Então esquece o valor verdadeiro e faz o falso. Quem é o falso? B2 dividido por 2. Quem é B2? 2. Então 2 dividido por 2 vai dar 1. Qual o resultado da função? 10 dividido por 1. 10 dividido por 1 vai ser igual a 10, que é a alternativa D. Beleza? Então, qual é a pegadinha que a gente tem nessa questão? A pegadinha foi justamente ali no enunciado. Olha, trocou o valor que estava na célula C1 de 9 para 1. Se você não presta atenção nisso, mantém os valores, calcula, pode acertar o cálculo, mas vai errar na hora de colocar a alternativa. Veja só, se você tivesse mantido o número 9, o resultado seria o quê? O resultado que já está na célula D2. Olha lá, acompanha comigo. Ó, quem é D2? Vou te mostrar aqui. Ó. D2 é 2, já está lá. Ó. Ele fala, aqui, vou apagar tudo para você ver aqui. Perfeitamente o que eu estou falando. Na célula D2 foi aplicada a fórmula. Esta fórmula aqui, se você não troca de 9 para 1 e calcula, você vai chegar no resultado que está aqui, 2. E o 2 está aqui presente nas alternativas. Mas você nem precisava fazer o cálculo, porque ele já está afirmando. D2 foi aplicada a fórmula. Então isso daqui eu já sei que é 2, porque lá na tabela está escrito. Entendeu? Então, por isso que toda a informação do enunciado deve ser observada. Beleza? Bom, segue o bonde. Agora vamos falar de Word. O que eu separei aí para você do Word que é importante para a sua prova? Falei para você de formatação. Galera, formatação é algo que você não pode abandonar na hora de estudar o Word. Então saiba identificar o que é estilo, saiba identificar o que é efeito. Estilo regular, negrito, itálico e negrito itálico. O que é regular? Qualquer texto digitado no Word é normal, não é isso? Portanto, tem ali o estilo regular. Então, qualquer texto digitado tem estilo. Não vá, por exemplo, apenas onde tem negrito e itálico. O estilo negrito e itálico, a diferença entre eles é qual é o destaque que é dado à palavra ou à frase que foi colocada aquele estilo. Mas todo texto digitado no Word tem estilo. Beleza? Agora, veja aqui nessa questão que sacanagem que eles colocaram. Vamos lá ver? Olha lá. Na questão ele colocou assim, ó. No Word 2010, em sua configuração original, um usuário está editando o seguinte texto com conteúdo em 2 linhas. Aí você está vendo lá, texto editado no Word, Prefeitura Municipal de Barretos. Beleza. Assinale a alternativa que indica como ficará o texto da segunda linha
ao se selecionar a primeira linha por completo, clicar no ícone pincel de formatação no grupo área de transferência da guia página inicial e depois selecionar a segunda linha por completo. Então, olha só, abri aqui o Word rapidinho para você ver. Então, o Word 2010 já está aqui. Então, quando a gente abre o Word 2010, você vai ver o seguinte, ó, o pincel de formatação está aqui presente. Então, quando a gente seleciona um texto, então, por exemplo, vamos olhar lá, texto editado no Word. Então, ele está assim, ó, texto, oh Jesus, texto editado no Word, não é isso? E aqui eu vou colocar Polícia Militar de São Paulo. Pronto. Pronto, vamos lá. Então o texto aqui eu vou colocar ele em itálico. Editado eu vou pôr negrito. No vou deixar assim e no Word eu vou colocar sublinhado. Beleza? Então você está vendo ali que eu tenho várias formatações colocadas na primeira frase. Quando eu seleciono a primeira frase inteira e clico no pincel de formatação, eu copiei todo, vamos dizer assim, toda a formatação que tem naquela linha. E agora eu vou aplicar em Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora, vamos voltar para a questão. Na questão, nós temos Prefeitura Municipal de Barretos, e aí ele fala o seguinte, como é que vai ficar depois que a gente aplicar as formatações na linha de baixo? Aí ele traz aqui, ó, Prefeitura Municipal de Barretos, Prefeitura Municipal de Barretos, perceba aqui a diferença entre as formatações, todo negrito aqui com, no caso, sublinhado, sem nenhuma alteração, ou tudo em itálico. Então, qual vai ser o comportamento que o Word vai trazer quando você tem mais de uma formatação no texto presente ali, no caso do nosso Word? Então, ó, texto editado no Word. Já cliquei no pincel de formatação. Eu vou clicar aqui sobre Polícia Militar do Estado de São Paulo. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai deixar polícia em itálico, militar em negrito, o D normal e São Paulo com ali o sublinhado? Não. Veja o que ele fez. Ele deixou tudo itálico. Por quê? Porque a primeira informação é a que ele preserva. Ele entende que esse daqui é a formatação que deve ser mantida. As outras ele descarta. Então foi o que aconteceu aqui com a Polícia Militar de São Paulo. E lá? Lá a mesma coisa vai acontecer, vai ficar Prefeitura Municipal de Barretos. Então o primeiro elemento ali é o itálico. Foi aplicada através do pincel de formatação a formatação para a Prefeitura Municipal de Barretos. Perceba que eu tenho o itálico, negrito, nada e o sublinhado. Fiz isso. O que aconteceu com a prefeitura? Só manteve o itálico. Então, essa é, vamos dizer assim, a jogada que foi colocada nessa questão. Então, lembre-se, existe o pincel de formatação, sim, ele vai copiar a formatação, mas se onde foi copiado tem mais de uma formatação, ele vai sempre manter a primeira formatação apresentada. Se é itálico, será itálico. Se é negrito, será negrito. Belezinha? Tranquilo? Bora seguir para ver mais coisas do Word. Olha lá, vem comigo. Veja lá, mais uma informação a respeito do Word. No Word, utilizando o Word no Windows 10, na versão em português, com o objetivo de aplicar uma formatação específica de fonte na palavra contemporânea, pode-se clicar onde? Então, olha só, o que nós temos aqui? Ó? A palavra contemporânea, num texto aqui que eu não trouxe, porque aí não precisa, lembre-se, ó, mais um detalhe. Veja só, não é necessário você ler texto em prova. Como assim, professor? A sua prova é de informática, ela não é de português. Português tem que fazer a interpretação do texto, certo? Então, para economizar espaço aqui no meu slide, o que eu fiz? Joguei fora o texto, mantive o enunciado, e no enunciado ele já traz ali o que é importante para mim. Então, para que serve aquele texto? Para nada, para você perder tempo em ler todo o texto. Então, não se preocupe com isso. Vá direto na pergunta. Qual é a pergunta? Vem comigo, vou te mostrar a pergunta. Olha lá, a pergunta é, utilizando o Word para o Windows 10, com o objetivo de aplicar uma formatação específica de fonte na palavra contemporânea,
e a formatação específica já está presente ali, pode-se clicar onde? Aí ele traz as informações. E o texto que está lá em cima não serve para nada, por isso que eu não trouxe. Aí ele traz lá, clicar 3 vezes com o botão esquerdo do mouse e depois pressionar as teclas Ctrl F. B, 2 vezes com o botão esquerdo do mouse e depois pressionar as teclas Ctrl D. 2 vezes com o botão direito do mouse e depois pressionar as teclas Ctrl F. 1 vez com o botão direito do mouse e depois pressionar Ctrl D. E 1 vez com o botão direito do mouse e depois pressionar as teclas Ctrl F. Qual o objetivo aqui nessa questão? Primeiro, saber selecionar uma palavra. Para selecionar uma palavra com o mouse, basta dar 2 cliques em cima da palavra. Então, neste caso, 2 cliques com o botão esquerdo. Botão direito, ele abre o menu de contexto. Então, toda alternativa que tiver botão direito, você risca. Vamos fazer isso. Vem comigo. Então, botão direito, onde tem alternativa C, joga fora. Alternativa D, joga fora. Alternativa E, joga fora. Aí sobrou o quê? Alternativa A e alternativa B. 3 vezes com o botão esquerdo do mouse e depois pressionar as teclas Ctrl F. Professor, eu não lembro a tecla de atalho de itálico. Lógico que você lembra, é Ctrl I, mas ele não traz isso nas alternativas. E agora? Bom, Ctrl F, não sei, professor. Mas 3 vezes é parágrafo. Então não é a seleção da palavra. Então, no caso, não pode ser A. Sobrou o quê? Alternativa B, galera. Olha lá. 2 vezes com o botão esquerdo do mouse e depois pressionar as teclas Ctrl D. Professor, Ctrl D traz itálico? Não é que traz itálico. Ó, quando a gente pressiona Ctrl D, ele habilita para mim aqui, ó, todas as formatações de fonte. E nessa formatação em si, eu posso escolher o que eu quiser. Posso pôr regular, posso pôr negrito itálico, ou simplesmente itálico, né? Ah, professor, você apertou Ctrl D e apareceu automaticamente itálico? Não, é porque a palavra aqui está selecionada, já estava em itálico. Mas se nada tivesse selecionado, pronto, eu aperto Ctrl D e o que ele vai trazer para mim? O regular, que é o padrão. Beleza? Então, anote essa tecla de atalho que ela é extremamente importante. Ctrl D. Beleza? Bom, seguindo adiante, eu separei aqui mais uma questão que envolve também formatação. E no caso, a VUNESP adora cobrar isso também aí nas provas da PM. Então você tem ali, ó. Observe a imagem a seguir retirada do Word em sua configuração padrão, que mostra 3 palavras em 3 parágrafos diferentes. Apenas as palavras foram digitadas sem espaço nem tabulações adicionais. Beleza. Aí você tá vendo ali, ó. Tribunal de Justiça. Aí ele fala, assinale a alternativa que correlaciona corretamente cada palavra parágrafo do texto com a formatação de fonte e ou de parágrafo aplicada. Então, primeira coisa que eu tenho que observar. Tribunal, ele está o quê? Negrito. D está em itálico. E justiça está sublinhado. Aí você olha a alternativa A. A alternativa A diz, justiça está com alinhamento à esquerda. Não, justiça está com alinhamento à direita. Então, não pode ser A. B, tribunal está em negrito. É, tribunal está em negrito. E D está em itálico. É, então tá. Então essa alternativa parece que já é a correta. Agora veja as outras. D está com alinhamento à esquerda. Verdade. Tribunal está sublinhado. Não, tribunal não está sublinhado. Quem está sublinhado é justiça. Então não pode ser a alternativa C. D está em itálico. Verdade. Justiça está em negrito. Não, justiça não está em negrito. Justiça está sublinhado. Então não pode ser a alternativa D. E no E? Tribunal, o alinhamento está centralizado. É verdade. E justiça está sobrescrito. Não, justiça não está sobrescrito. Ele está sublinhado. Você percebeu a jogada que é colocada nas alternativas? Então imagina o seguinte, você está cansado na prova. Você está vendo que tem negrito, você está vendo que tem itálico e você está vendo que está sublinhado ali uma palavra. Só que quando ele joga nas alternativas, perceba que ele troca as formatações. Coloca formatações corretas em uns e formatações erradas no outro, mas usando a formatação que já está aplicada. O que faz com que, na hora da prova, você fique perdido. Então, sempre, antes de fazer a análise das alternativas, olha lá. Bom, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Beleza.
Só posso ter uma alternativa correta que afirme o que está ali no que eu estou vendo. Belezinha? Então, portanto, a alternativa correta aqui é a nossa alternativa B. Vamos lá colocar? B. Alternativa B, Tribunal Negrito e D, itálico. Muito bem, galera. Agora vamos falar do PowerPoint. O que a gente tem aí de questão relacionada ao PowerPoint? Separei aqui para você o seguinte. Ó, nós temos também sempre elementos de inserção que aparecem ali no PowerPoint. Então ele traz ali, ó, observe o grupo ajustar, ilustrado a seguir, extraído do PowerPoint 2010 na sua configuração padrão. O grupo ajustar pertence à guia que fica disponível para o usuário quando uma é selecionada na apresentação. Então, qual o objetivo dessa questão aqui na prova? O objetivo dessa questão aqui na prova é cobrar o elemento que foi inserido no slide. Então, quer dizer, foi inserida alguma coisa no slide. O que? É justamente o que ele quer saber. E aquela faixa que aparece ali, aquela faixa de opções, só vai aparecer se aquele elemento estiver selecionado. Então, a partir do momento que você sabe que no PowerPoint nós podemos inserir imagens, podemos inserir objetos, podemos inserir sons, podemos inserir vídeos, podemos inserir diversas coisas, certo? Mas existem faixas de opções ou guias que aparecem ali quando um desses elementos estiver selecionado. E no caso aqui, ele trouxe características ali na própria ferramenta que é apresentada para que você deduza qual foi o objeto inserido. Vamos ver? Olha lá, vem comigo. Ele traz ali, ó, remover plano de fundo, correções, cor, efeitos artísticos, compactar imagens, alterar imagem, redefinir imagem. Bom, então o que ele está falando? Ele está falando de imagem. Então, galera, se tem imagem, só pode ser imagem. Então, no caso, o grupo ajustar pertence à guia, não sei, que fica disponível para o usuário quando uma imagem é selecionada. Onde tem imagem? Alternativa D e E. Então, alternativa A, B e C eu jogo no lixo. Concorda comigo? Agora, ferramentas de desenho e ferramentas de imagem. Isso aqui é ferramentas de desenho, remover plano de fundo, correções, cor. Não, isso aqui são ferramentas de imagem. Então a alternativa correta, galera, só pode ser a alternativa E. Tá vendo só como fica mais simples a gente fazer essa análise? Então quer dizer, o que a gente analisou nessa questão? Primeiro, o que foi cobrado em prova e o que tendencia a ser cobrado novamente. Aquilo que é inserido dentro de um slide. E depois, o que ele cobra? Qual o nome da guia que vai trazer tal ação quando um elemento estiver selecionado no PowerPoint? Beleza. Então, basta você prestar atenção no que tem para você fazer as eliminações. Fez a eliminação? Beleza. Geralmente você fica com duas alternativas. Ficou com duas alternativas? Ótimo. Agora eu vou me concentrar nessas duas alternativas. E aí você tem, claro, 50% de chance de acertar e também de errar. Mas fazendo a análise e o curso com a gente aqui na Nova Concurso, você vai fazer o quê? Gabaritar a questão. Beleza? Segue o bonde, vamos ver mais coisa. Mais uma questão aí do PowerPoint. O nome do modo de apresentação do PowerPoint 2010 que permite visualizar anotações é modo de exibição do apresentador, modo de apresentação de slides, modo de apresentação de anotações, modo de exibição de anotações ou modo de visualização de anotações. Aqui nós temos uma pegadinha da grossa. Aqui é uma questão pegadinha. Qual é a pegadinha? A pegadinha é qual é o modo que a gente pode visualizar as anotações e não qual é o modo em que a gente possa exibir ou o que a gente possa editar as anotações. Então são duas situações diferentes. Como assim, professor? Perceba comigo o seguinte, a partir do momento que eu visualizo as anotações, significa que as anotações já estão lá, e aí eu preciso enxergar o que está presente. Aí eu preciso trabalhar com um elemento chamado modo do apresentador, que eu vou te apresentar agora. Vamos lá ver? Vem comigo. Ó, então olha só, vamos abrir o PowerPoint aqui. Então PowerPoint está aqui presente também, ó, PowerPoint 2010.
Então, dentro do modo de exibição do apresentador, então a gente tem aqui, ó, apresentação de slides. Em apresentação de slides, você tem aqui um elemento chamado usar modo de exibição do apresentador. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já vai trazer aqui. Ah, tá, ok, selecionar mesmo assim. Aí, ele vai pedir para eu procurar aqui um novo monitor, não vou fazer isso. Eu vou colocar aqui o mouse em cima, diminuir aqui para você a minha lupa, e eu quero que você observe o que o próprio, né, PowerPoint diz ali. Usar o modo de exibição do apresentador. Mostrar a apresentação de slides em tela inteira usando o modo de exibição do apresentador. Este modo de exibição permite projetar a apresentação de slides em uma tela inteira em um monitor, enquanto o modo de exibição do orador especial é exibido no outro monitor, incluindo, né, no caso, as anotações. Olha lá. Então, ele inclui a duração do slide e as anotações do orador. Que anotações são essas? São essas aqui, galera. Eu posso colocar anotações aqui embaixo. Ó. Quando esse slide aparecer. Na hora em que eu estou na forma de apresentação, essas informações que foram colocadas aqui não aparecem. Mas, se o modo de exibição do apresentador estiver ativado, vai aparecer aqui, né? Então, como você pode ver ali, ó, na miniatura embaixo, ele já traz para a gente aqui do lado as anotações. Então, você vê o slide de um lado e as anotações do outro. Portanto, a alternativa correta ali é a alternativa A, modo de exibição do apresentador. Por que eu disse que é pegadinha? Porque muita gente iria aqui, ó, modo de exibição de anotações, porque tem. Olha lá. Se eu vier aqui, ó, exibição, nós temos, ó, anotações. Só que as anotações, ele mostra as anotações para que eu possa editar e digitar mais coisas aqui, ó. Entendeu? Agora, para visualizar as anotações já colocadas, só lá no apresentador, que é o que a gente tem na alternativa A. Beleza? Então essa aqui é uma questão pegadinha mesmo. Agora vamos ver questões relacionadas a e-mail. Bom, a gente já comentou sobre e-mail, o que eles gostam de perguntar. Questões relacionadas ao envio de e-mail, questões relacionadas ao campo para, ao campo CC, ao campo CCO, que é o local onde você deve concentrar o seu estudo. Lembre-se, responder a todos, o próprio nome já diz, responder a todos. E é o que a gente vai ver agora. Vamos lá ver? Olha lá. Questão aqui traz o seguinte, ó. Considere uma mensagem de e-mail editada em um software de e-mail típico no qual o campo para é preenchido com contato@nono.com. Caso o endereço de e-mail chefe@nono seja inserido no campo CCO, A. Contato nono receberá a mensagem da mesma forma que chefe nono e que ambos serão informados sobre a recepção da mensagem. B. Chefe nono receberá uma cópia da mensagem sem que o contato@nono saiba. C. Contato nono receberá a mensagem cujo endereço do remetente terá sido alterado para chefe nono. E D. Chefe nono receberá a confirmação do recebimento da mensagem por contato@nono. E no ele traz chefe nono receberá uma mensagem informando que contato nono recebeu aquela mensagem. Então, ó, observa aqui para não cair na armadilha. Qual é a armadilha? A armadilha é a alternativa A. Ele diz assim, ó, contato nono receberá a mensagem da mesma forma que o chefe nono e que ambos serão informados sobre a recepção da mensagem. Então aqui ele está dizendo que o contato vai saber que o chefe nono também recebeu. Não é verdade. Se o chefe nono está no campo CCO, significa que chefe nono receberá uma cópia da mensagem sem que contato nono saiba. Então a alternativa correta é a alternativa B. As outras, a gente já sabe que está tudo errado, né? Então a A, que poderia trazer para a gente aí uma dúvida, a gente já eliminou. Na C, contato nono receberá a mensagem cujo endereço remetente terá sido alterado para chefe. Jamais isso vai acontecer. Chefe receberá a confirmação de recebimento por contato. Não, ele está recebendo pelo, no caso, remetente. E no E, chefe nono receberá uma mensagem informando que contato recebeu aquela mensagem. Não, ele não vai receber uma mensagem informando. Quem recebe essas mensagens de confirmação de recebimento é o remetente. Tanto o contato quanto o chefe são
destinatários e não remetentes, beleza? Continuando, aí a gente tem aqui uma questão que envolve uma imagem, que traz ali, ó. Conforme se verifica na figura a seguir, um e-mail foi digitado no Outlook 2010 na sua configuração padrão. Aí você está vendo aí, né, a imagem. A imagem aqui ele está trazendo para mim vou colocar aqui para você. Aqui é de VUNESP, né? Aí ele traz aqui para polícia, com cópia para banca, certo? Então é ali que você não está enxergando. E aí, nós temos uma cópia oculta aqui para auditoria. Então vamos colocar aqui, ó, auditoria. Beleza, muito bem. Aí a gente lê ali o que ele está perguntando. O usuário auditoria, ao receber o e-mail, decide responder a todos utilizando a respectiva opção do Outlook. Assinar a alternativa que contém os destinatários que serão ou será preenchido automaticamente pelo Outlook na nova mensagem. Então perceba o seguinte, quem é que vai responder a todos? Quem vai responder a todos é a auditoria. A auditoria está onde? Em cópia oculta. Quem que vai receber? Todo mundo. Inclusive quem? Inclusive o remetente que está no campo D. Por isso que eu vivo falando, não esqueça do remetente. Embora nesta questão o campo D está mencionado, o padrão é que isso não venha a ser trazido. Isso daqui é o padrão, tá? Ele poderia mencionar no enunciado que o remetente VUNESP enviou uma mensagem para a Polícia Militar com cópia para a banca e com cópia oculta para a auditoria. E a auditoria clicou em responder a todos. Quem recebeu as mensagens, né? Quem recebeu a resposta? A alternativa correta é todo mundo, inclusive o remetente, que é a alternativa D, ó. VUNESP, Polícia Militar e Banca VUNESP. Beleza, galera? Então cuidado para não cair em armadilhas como esta daqui, que todo mundo pensa que quem está em cópia oculta, ao clicar em responder a todos, vai para o remetente apenas. Não. Se existe pessoas no campo para e no campo CC, elas vão receber também, certo? Agora, se todo mundo estivesse em cópia oculta, aí seria diferente. Se todo mundo estivesse em cópia oculta e um membro clicar em responder a todos, esse responder a todos vai ser só mera formalidade, porque ele vai responder apenas ao remetente. Belezinha? Perfeito? Então, mais uma questão aqui que envolve e-mail. Considere que um usuário da internet está escrevendo uma mensagem de e-mail no modo texto simples. Texto simples, sem formatação. Utilizando o serviço de webmail. Nessa situação, na mensagem de e-mail em edição, o usuário pode. O que ele pode? Utilizar diferentes cores de texto na mensagem? Bom, isso ele já está falando. O modo texto simples sem formatação. Se é sem formatação, ele pode trocar as cores do texto? Não. Inserir arquivos de imagem como anexos? Pode, não tem nada que impeça ele de fazer isso. Utilizar recursos de destaque de texto em negrito? Peraí, mas destaque de texto em negrito não é usar formatação? É, então não pode. Utilizar fontes de tamanho pequeno, normal e grande? Se eu vou mexer no tamanho da fonte, eu não vou mexer na formatação? Vai, então não posso usar também. Inserir imagens diretamente no corpo da mensagem? Bom, aqui eu poderia ter dúvida entre a alternativa B e E, mas veja, ele está usando um modo de texto simples. Se é texto, o que eu vou ter no corpo da mensagem? Apenas texto. Então eu não posso inserir diretamente no corpo uma mensagem com imagem. Então, neste caso, a alternativa correta que a gente tem é a alternativa B. Viu, gente? Não esqueça, texto sem formatação significa que eu posso normalmente inserir anexos sem nenhum problema, mas no corpo da mensagem só pode ter, no caso, texto. Imagem, tabela, links não aparecem ali quando a gente trabalha com esse tipo de envio de e-mail. Beleza, galera? E aí, mais uma questão aí que envolve e-mail. Olha lá.
Observe a lista de mensagens eletrônicas na caixa de entrada do Outlook 2010 em sua configuração original de um usuário. Aí você está vendo. Assinale a alternativa que contém a opção habilitada para ser executada com as 3 mensagens selecionadas. Então você está vendo que tem 3 mensagens selecionadas. Qual opção que ele pode dar para essas 3 mensagens ao mesmo tempo? Alternativa A, bloquear remetente. B, responder. C, responder a todos. Responder com reunião ou encaminhar. Então veja aqui, ó, rapidinho. O Outlook já está aqui, eu vou clicar nele, ele vai abrir, ele vai trazer para mim ali alguns e-mails, né? Então, os e-mails que ele vai trazer eu vou selecionar. Então percebe aqui, ó. Vamos selecionar aqui, ó. Microsoft, Microsoft e Microsoft. 3 e-mails aqui 3 e-mails da Microsoft. Pronto. Beleza? Qual a opção que ele deixou presente para mim ali em cima? Ó, das opções aqui que a gente tem. Responder, responder a todos ou encaminhar. Ou reunião. Acho que só encaminhar. Quando eu clico em encaminhar, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma mensagem para mim com os e-mails sendo encaminhados como anexo. Tá vendo só? E aí eu posso enviar para quem eu quiser. Beleza? Então, quando eu tenho 3 ou mais e-mails selecionados na minha caixa de entrada, eu vou, no caso, bloquear remetente, eu não tenho esta opção. Responder, não posso. Responder a todos, não posso. Responder com reunião, não posso. Eu só posso encaminhar. Beleza, galera? Então, bons estudos para você. Continue estudando conosco aqui na Nova Concursos. Espero que eu tenha ajudado você aí a ter um norte para estudar e gabaritar informática nessa prova da PM, beleza? Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!